Olá, boa tarde. O Congresso Nacional do Corpo Nacional de Escutas, que se inicia no sábado em Lisboa, e os 90 anos do escutismo católico português têm marcado esta semana o programa Eclésia, que hoje lhe dá a conhecer o programa deste grande encontro e as temáticas que ali serão desenvolvidas. Por isso, contamos com a presença de José Filipe Pinheiro, que é o vice-presidente da Comissão Executiva deste Congresso. Mas antes, destacamos ainda alguns acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. O Vaticano divulgou o documento preparatório do próximo Sínodo dos Bispos, que vai decorrer em outubro de 2014, destacando as problemáticas inéditas sobre a família e o casamento que a Igreja tem de enfrentar. Em conferência de imprensa, o Vaticano deu a conhecer as linhas de força em torno da preparação do próximo Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa para debater entre 5 e 19 de outubro do próximo ano os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Num texto divulgado aos jornalistas, o Vaticano refere que hoje se perfilam problemáticas até há poucos anos inéditas, desde a difusão dos casais de facto que não acedem ao matrimónio e às vezes excluem esta própria ideia, até às uniões entre pessoas do mesmo sexo, às quais não raramente é permitida a adoção de filhos. O documento preparatório, agora divulgado, refere que muitos adolescentes e jovens, nascidos de matrimónios irregulares, poderão nunca ver os seus pais aproximar-se dos sacramentos, justificando assim a urgência dos desafios apresentados à evangelização pela situação atual. Este documento vai ser debatido por organismos episcopais e diversas instituições eclesiais, os quais devem enviar as suas propostas à Santa Sé. O texto é acompanhado por um questionário com 38 perguntas que permitem às igrejas particulares participar ativamente na preparação do Sínodo Extraordinário. Entre nós, o presidente da Conferência Episcopal tinha já reconhecido a oportunidade deste inquérito para apurar de forma mais autêntica aquele que é o sentir e o viver das famílias. As famílias têm que estar na primeira linha do pronunciamento, porque elas é que vivem estas questões, digamos, mais diretamente, mais imediatamente, e por isso pronunciem-se para que depois a Igreja, no seu conjunto, de que essas famílias também fazem parte e de que maneira possa pronunciar-se e possa entrever caminhos para resolver uma problemática efetivamente muito grande. O elenco das questões alude a situações matrimoniais difíceis, como a convivência, a experiência, as uniões livres de facto, os separados e os divorciados recasados, para perguntar como vivem os batizados a sua irregularidade. O Sínodo dos Bispos pode ser definido em termos gerais como uma assembleia consultiva de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo, a que se juntam peritos e outros convidados com a tarefa de ajudar o Papa no governo da Igreja. Se as empresas pagassem a horas, 14 mil postos de trabalho podiam ter sido poupados nos últimos anos. A conclusão é da Associação Cristã de Empresários e Gestores, que apresentou a iniciativa Pagar a Horas, Fazer Portugal Crescer. Uma assinatura feita por empresários portugueses que representa um compromisso de pagamento pontual aos fornecedores. Este gesto simbólico pretende assim acabar com os pagamentos em atraso, de forma a evitar que muitas empresas se prejudiquem mutuamente, atrasando, em última instância, o crescimento económico de Portugal. Temos um efeito de comportamento estrutural. Os nossos problemas são basicamente estruturais. Não criamos a riqueza necessária para satisfazer as nossas expectativas e, desse ponto de vista, temos um processo que nos conduziu a um endividamento global da sociedade portuguesa, Estado, empresas, famílias, e, portanto, precisamos de fazer face a esses problemas, e aqui significa uma ética de colaboração. Significa perceber que a economia se faz em cadeias de valor, onde há milhares de empresas que trabalham umas com as outras, e que se alguém não cumprir essas regras, está a estragar o funcionamento da economia. Dados alarmantes que a Associação Cristã de Empresários e Gestores considera serem urgente combater. É mais do que suficiente para que nenhum líder empresarial cristão durma descansado antes de começar a pagar a horas.
A distribuição de emprego que resulta do facto das empresas não pagarem a horas umas às outras é frágil. Estima-se que 14 mil trabalhadores perderam os seus postos de trabalho nos últimos 5 anos, por causa das empresas não pagarem as suas dívidas no tempo estimado. O problema é demasiado grave e demasiado persistente, por isso é que já vamos à terceira tentativa, para que se vá conferindo as massas. É preciso perceber que, para além dos efeitos económicos que este problema causa, do pagamento fora dos prazos acordados, tem uma consequência social devastadora, em termos de emprego, isso colocando dezenas de milhares de pessoas no desemprego. E por isso o foco fundamental da ACES neste programa é na consciência dos líderes empresariais de cada um leve para casa e na sua empresa pense que isto não é possível, alimentar esta cadeia de distribuição por causa dos efeitos humanitários que isto tem. A iniciativa Pagar a Horas, Fazer Portugal, que a ACES apresentou em parceria com a Confederação Empresarial de Portugal e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, pretende assim chamar a atenção das empresas para a importância de cumprir os prazos de pagamento, algo que se torna ainda mais imperativo em tempos de crise. Quer no efeito que tem no emprego, quer no efeito que tem no PIB, quer no efeito que tem na concorrência desleal que o não pagamento a tempo e horas provoca. Enfim, há aqui um efeito multiplicador que, se todas as empresas, iniciando pelo Estado, se o Estado pagasse aos seus fornecedores, à economia em geral, aquilo que deve, e são qualquer coisa na ordem de 2.600 milhões de euros. Se entre particulares houvesse esta boa prática de pagar nos prazos contratados, nós aumentávamos o emprego, ou no mínimo não reduzíamos, não aumentávamos tanto o desemprego, minorávamos a concorrência desleal, que é uma praga que temos. As pequenas e médias empresas são das que mais sofrem com os atrasos nos pagamentos. Segundo o estudo que dá base a esta iniciativa, cerca de metade das pequenas e médias empresas têm dificuldades de tesouraria, não contratam novos colaboradores e têm adiado novos investimentos. Já 20% diz mesmo ter sido necessário o despedimento de efetivos para fazer face à falta de entrada de capital proveniente desses pagamentos em atraso. Isto provoca um ciclo vicioso. As empresas não pagam às outras, portanto é toda uma sociedade que anda a financiar-se com os respectivos fornecedores, em vez de estar a pagar em tempo e horas, o que permitiria que as necessidades de financiamento de todas as empresas, nomeadamente das PMEs, fossem menores e, portanto, houvesse menos necessidade de recurso ao crédito bancário, que, como sabemos neste momento, não só não é fácil, como não é barato. A apresentação da iniciativa Pagar a Horas, Fazer Portugal Crescer decorreu em Lisboa e contou com a presença de vários representantes de empresas portuguesas e ainda dos bastonários das ordens dos engenheiros e dos economistas. Fazemos as disposições e depois na prática essas disposições. Em Lisboa, a Associação Cristã de Empresários e Gestores iniciou o novo ciclo de conferências sob o tema Portugal no Futuro. O primeiro almoço-debate contou com a presença de Dom Manuel Clemente. Desbloquear a Igreja. Olhar para o futuro com otimismo, mesmo que o presente não se mostre ainda risonho. É este o ponto de partida para o ciclo de conferências que a Associação Cristã de Empresários e Gestores iniciou em setembro. Nestes almoços-debates, os empresários reúnem-se para analisar a atual situação do país, tentando encontrar soluções para melhorar e, acima de tudo, reunir esforços para continuar a resistir a todas as dificuldades que se têm abatido sobre as empresas portuguesas. Nós temos que resistir de forma unida e pacífica a isso, a uma grande violência que foi necessário aplicar e, ao mesmo tempo, a nossa economia a crescer, porque os números que aí vêm vão confirmar essa tendência. E, por isso, temos que estar muito positivos, sobretudo os líderes empresariais têm que manter uma grande atitude positiva e teremos que dar a volta, mesmo com algumas adversidades, com algumas diferenças de opinião dentro do país, como estas que o Tribunal Constitucional coloca, e temos que viver com isso e temos que ultrapassar isso e vamos ultrapassar isso. O primeiro almoço-debate deste novo ciclo de conferências contou com a presença do Patriarca de Lisboa. Dom Manuel Clemente lembrou que o crescimento das empresas é essencial para Portugal, mas alertou os presentes para a importância de não esquecer a relação humana. Se nós nos queremos reencontrar para o futuro, tem que ser com pessoas. E nós não somos máquinas, não é? Nem somos números, somos pessoas. Todos nós transportamos
preocupações, desejos, necessidades, famílias, encargos e, portanto, em qualquer realização humana, também numa realização empresarial, é absolutamente prioritário dar lugar às pessoas, porque isso é criativo. Nós temos da experiência comum que quando as pessoas têm espaço para se manifestar e para serem isso mesmo, pessoas, a criatividade aumenta. Algo a que os cristãos e gestores católicos estão atentos. Nos últimos anos, o caminho para a sustentabilidade das empresas foi sinuoso, mas tem sido ultrapassado. Há, no entanto, algumas questões que preocupam os empresários cristãos. Acho que a vida é dura, e foi já muito dura nestes últimos 3 anos, foi muito dura. Possivelmente vamos ter uns tempos ainda duros. Preocupa-me muito ver tanta gente nova a sair de Portugal, preocupa-me tanta gente que já saiu que ela volte. E preocupa-me que haja um casamento, digamos assim, entre o interesse das gerações mais velhas, que têm uma forma de pensar própria, muito representada agora nestas decisões do Tribunal Constitucional, e as pessoas mais novas, que têm que encontrar oportunidades no nosso país e que estão muito disponíveis para um país com menos segurança, mais flexível. Isso é muito importante, conseguimos encontrar aqui um ponto de equilíbrio que facilite isto. A crise económica e social que se vive em Portugal nos últimos anos tem sido combatida também pela Igreja Católica em Portugal. A nível social, muitos têm sido apoiados pelas instituições de solidariedade social da Igreja. Outros mudam a sua forma de encarar a vida participando em iniciativas como esta conferência promovida pela ACES. Como Igreja e concretamente como hierarquia, nós temos uma presença muito continuada junto aos cristãos. Basta ver o que são a quantidade de homilias, de encontros, de conferências como esta a que o senhor assistiu, e isto efetivamente motiva, porque nós depois temos feedbacks, sabemos como, lembrando este e aquele preceito evangélico que vai neste sentido da solidariedade e do reencontro das pessoas, depois está a consequências práticas. Olha, tomei esta atitude, não fechei postos de trabalho, consegui ter mais alguns, consegui aguentar esta empresa. A Conferência Portugal no Futuro, promovida pela Associação Cristã de Empresários e Gestores, iniciou-se com uma missa na Igreja de São Nicolau, presidida por Dom Manuel Clemente. Mais acerca da palavra solidariedade, porque às vezes ouve-se e mal. Estes e outros temas estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Escutismo, educar para a vida no século XXI é o tema e o desafio proposto por esse Congresso Nacional que, a partir de sábado, reúne em Lisboa várias centenas de dirigentes do Corpo Nacional de Escutas. José Filipe Pinheiro, que é o vice-presidente da Comissão Executiva deste Congresso, é também secretário nacional para o planeamento, está entre nós. Muito boa tarde e obrigado. Boa tarde. O que está, afinal, em destaque neste Congresso? Ele vai incidir neste educar para a vida no século XXI, mas seguindo algumas pistas mais concretas. Sem dúvida, Henrique. Vemos o Congresso como culminar de uma grande dinâmica nacional que desafiou nestes últimos meses a Associação, o Corpo Nacional de Escutas e a sociedade a preparar-se para a reflexão de 3 grandes áreas. São 3 grandes dimensões temáticas que marcam o dia-a-dia do Corpo Nacional de Escutas e, por isso, queremos refletir a presença e o impacto do escutismo na Igreja, na educação e na sociedade do século XXI. Para isso, quisemos, como dizia, preparar-nos para este grande momento de encontro, de reflexão, de debate, e quisemos também convidar alguns antigos escuteiros, como alguns responsáveis da Igreja, alguns responsáveis do Estado, da educação, assim como investigadores que desenvolvem a sua ação, ou responsáveis que desenvolvem a sua ação no dia-a-dia nestas 3 temáticas, connosco, com a Associação, com os congressistas, com os observadores, com aqueles que nos visitarem durante este fim de semana, a refletir sobre estas 3 dimensões angulares, como dizia, do nosso programa educativo, da nossa associação, aquela que é a nossa identidade, a nossa missão e valores, e depois, a partir de cada uma destas temáticas, com a ajuda destes convidados e apelando a participação de todos, a refletir sobre subtemas também não menos relevantes.
Este congresso tem uma particularidade, é que já neste período preparatório foi desafiando as pessoas a enviarem comunicações, portanto, é verdade. Ninguém chega a Lisboa meramente para escutar, todos tiveram a possibilidade, isso foi dado pelo CNE, a possibilidade de participar ativamente no congresso e partilhar o seu saber, a sua interpretação desta realidade com todos os outros congressistas, não é? Eu corroboro na íntegra as suas palavras. Ninguém chega a Lisboa apenas pura e simplesmente para ouvir ou para debater. Há aqui uma grande essência nesta dinâmica, que é a essência da participação. Aliás, a riqueza deste congresso é a riqueza do CNE, é a participação de todos. E fazê-lo o mais aberto e com a sociedade possível. E por isso, como dizia, vemos o Congresso como culminar de uma dinâmica que iniciou em janeiro deste ano, acompanhando a comemoração dos 90 anos do escotismo católico português nos 1047 agrupamentos espalhados pelas 21 sedes do país. E por isso, para esta dinâmica, estruturada em duas grandes fases, uma primeira fase de promoção e de divulgação dos âmbitos do Congresso, dos painéis, das temáticas, do próprio modelo. Tivemos também o desafio de passar pelas diversas regiões do país, em diversos momentos de encontro, seja conselhos regionais, seja grandes momentos de encontro e de atividades, em que as regiões estavam congregadas. Um segundo momento, mais focal, a partir de julho deste ano, em que, através de algumas ferramentas e recursos que disponibilizamos à Associação, convidamos toda a Associação, todos os dirigentes, todos os caminheiros, todos nós, a pensarmos e respondermos a questões de desafio que nos propusemos ao definir estas três dimensões e estes subtemas. Há aqui uma particularidade que penso interessante nesta metodologia do projeto, de fazer com os outros. É que também quem nos convida, quem convidamos e quem nos visita neste fim de semana, terá como desafio estas mesmas questões. Esta é uma dinâmica grandiosa em qualidade e em diversidade. Temos números massivos de muitos dirigentes que tocamos diretamente a partir destes outros. É também uma dinâmica que foi marcada pela disponibilidade de abrir aos dirigentes do CNE e aos agrupamentos a possibilidade de submeterem artigos de pensamento ou de reflexão, ou inclusive revelando boas práticas ou projetos em cada uma destas três grandes dimensões. Este congresso acaba por ser também um grande apoio, um grande impulso também ao novo método educativo que entrou em vigor há ano e meio, 2 anos atrás, e que para muitos é ainda um desbravar de um terreno novo. Este congresso irá explorar certamente também estas dimensões desta educação não formal dos jovens, não é? Convidando também os congressistas a descobrirem novas práticas. Sem dúvida. Esta é uma oportunidade de reflexão e de debate acerca daquilo que são as nossas práticas e aquilo que são o nosso impacto, também na educação. Repare, temos uma tarde em que vamos exatamente trabalhar e de certo incidir um bocadinho mais sobre a questão das temáticas e como vão ser trabalhadas. Temos uma tarde em que vamos trabalhar exatamente o papel do escotismo na educação e ao longo desta tarde, com a ajuda de investigadores e docentes e antigos escoteiros, assim como dirigentes atuais, vamos procurar trabalhar questões centrais como a educação não formal e a educação, o escotismo como educação não formal e que sentido já a participação num percurso com 90 anos. Vamos trabalhar também e refletir e debater a célula vital que é o agrupamento. Portanto, estamos estruturados em paróquias, em comunidades paroquiais e em cada esta comunidade poderão existir os agrupamentos, são as unidades, estruturas territoriais do CNE e vamos também debater e refletir a importância destes agrupamentos e destas práticas e das nossas atividades diariamente e semanalmente organizadas localmente e qual é o impacto e o saldo positivo para este momento, para este momento importante que o CNE vive. Este é um momento, como dizia, também marcante para a Associação porque estamos neste momento com 1 ano de implementação do programa educativo. Portanto, é tempo também de parar, de refletir e de debater. Também um momento marcante porque estamos também a lançar a renovação do sistema de formação, portanto, os adultos. Portanto, pensamos que esta é uma oportunidade para olhar os 90 anos, pensar o nosso impacto na Igreja, pensar o nosso papel e a nossa interação, medindo a nossa relação com a sociedade e também avaliando aquilo que fazemos. Eu chamava a atenção para um dado curioso, é o símbolo, o logotipo, a insígnia deste congresso, e pedia ao nosso realizador, se fosse possível, que o mostrasse. É um código de barras, não é? Exatamente. Um código de barras que, como qualquer código de barras,
carrega consigo uma mensagem, uma informação que é preciso ler, que é preciso descodificar, que é preciso interpretar. Foi este o motivo que esteve na base da escolha deste logotipo? Como em qualquer atividade escutista, nós também marcamos os nossos eventos, as nossas atividades, pela mística, pela simbologia, que transporta códigos e valores a decifrar, a descobrir e a viver, a interiorizar. Sem dúvida, este aqui, o Código de Barras, procura revelar e chamar cada um, desafiar cada um, a fazer a leitura desta realidade, desta diversidade que nos marca e que somos o Corpo Nacional de Escutas. São 90 anos de passado e certamente não são 90 anos que levam o Corpo Nacional de Escutas a descansar confortavelmente, encostado a essa mochila bem preenchida, utilizando a linguagem própria. Mas será mais um trampolim para o futuro. É um novo início. Nós vemos esta dinâmica, o Congresso como culminar, como dizia, como culminar de uma grande dinâmica, mas também como uma oportunidade para um novo início. Mas um início de uma família que para, que reflete, que se olha, que olha em seu redor e que está pronta para estar sempre alerta para servir, fazendo o melhor que sabe e que pode, honrando os nossos valores, a nossa identidade e a nossa missão. E conseguem manter nestes desafios constantes sempre a conjugação dessa fidelidade e a atenção e o agir consoante os novos desafios. Sem dúvida, sem dúvida. Estando sobretudo atentos àquilo que é a sociedade atual. Porventura, se me permite, não muito diferente do contexto de origem do escutismo, em 1907, pelo fundador Baden-Powell. Mas por isso o tema, Educar para a Vida no século XXI, porque é esta a sociedade, o marco temporal em que vivemos. Muito bem, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco no programa Eclésia, com uma experiência de 90 anos, o Corpo Nacional de Escutas, a projetar o futuro com este Congresso Nacional, a que voltaremos ainda no programa Eclésia de amanhã. Fica então o encontro marcado. Até lá, tenha uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.